Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam gostando das minhas histórias. Eu, particularmente, estou adorando contar, tá? Hoje, eu vou contar a história que quem me contou foi a Dona Marisa. Ela mora em Santa Rita do Passa Quatro. Era bem assim, uma senhora já, e me contou. Um dia a gente estava conversando, né? E eu morava em fazenda e estava na casa dela ali ajudando a fazer uns serviços. E ela era uma senhora que tinha posses, dinheiro. Aí ela me contou. Ela falou, sabe, minha filha, vocês que moram em fazenda, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas não acreditam muito nas coisas que ouvem e essas coisas existem. E quem me contou que existe, quem já viu, já presenciou, foi o meu filho. E meu filho não acreditava em nada disso. Meu filho é um rapaz estudado, ele chama Marcos, ele é médico, mora em São Paulo. E ela conta que ela morava em Estrela, uma cidadezinha lá perto de Santa Rita do Passa Quatro. Aí, muito tempo antes, lá tinha muitos matos em volta, tudo. Aí ela disse que um dia o filho dela foi para uma festa em Santa Rita e na volta ele resolveu passar pela estradinha de terra que ia de Estrela, da estradinha de Estrela para Santa Rita. Aí, o primeiro dia ele foi, disse que ele ouviu uns barulhos, umas coisas, e parou na cidadezinha lá de Estrela e falou, nossa, tem uns barulhos esquisitos no mato, acho que tem lobo. Aí eles falaram pra ele, não é lobo, Marcos, o que tem lá é coisa muito além de lobo. Geralmente, em noite de lua cheia, ninguém se atreve a ir andar nessas estradas, principalmente sozinho, nem de pé nunca. Porque já viram um bicho aí, todo mundo acha que é lobisomem. E o Marcos deu uma risada, uma bela de uma gargalhada e falou, gente, lobisomem não existe, isso é coisa de louco, de gente de cidade pequena, gente de fazenda, né? Eu sou médico, eu não acredito nisso. E ficou por isso, pegou e foi pra fazenda. No outro dia ele voltou na cidade e o pessoal falou pra ele de novo, falou, olha, Marcos, você cuidado, você não desafia, porque você não conhece. E aqui essas coisas realmente acontecem. E ele mais uma vez deu uma bela de uma risada e mudou no carro dele, foi para Santa Rita. Na volta escutou novamente uivos. E a lua cheia não estava em toda a sua força, não. A lua estava cheia, mas não estava no ápice, né, da lua cheia. Aí o Marcos falou para a mãe dele, para Dona Marisa falou, sei, filho, acho melhor a gente não duvidar de nada, né? Eu, particularmente, já vi muita coisa. Mas a mãe, assim, nunca passou por situação de perigo nem nada. Mas é melhor não duvidar, filho. Aí, o Marcos, nesse dia ele não saiu. Aí ele ficou ouvindo mais umas histórias do pai, do vô, ouviu histórias ali. Aí, no outro dia ele saiu. Ele foi, na volta, a hora que ele estava chegando perto do ponto onde ele escutava todos os dias aquele uivo, aquele grito alucinante, ele parou o carro, buzinou com o carro ali parado, ligou o som bem alto e ficou. Falou, se tem alguma coisa eu quero ver. Quando, de repente, ele escutou um farfalhar no mato, assim, bem alto, tipo um roncado de porco, um grunhido, um roncado de porco. Ele abriu a porta, saiu do carro e pegou uma lanterna e foi olhar mais de perto. A hora que ele olhou, ele viu uma coisa gigantesca, que era metade homem, metade bicho. Andava meio com as costas bem arqueadas. A hora que ele clareou a lanterna, ele só viu aquelas duas bolas vermelhas, focinho grande, assim, parecendo de cachorro mesmo, de lobo de cachorro. E muito peludo e muito preto. A hora que ele viu aquilo, ele se assustou. E a hora que que ele clareou o olho do bicho,
O bicho ficou meio que cego um momento, né? Aí a hora que o bicho deu assim aquele coisado e veio pro lado dele, ele correu pro carro, que não tava muito longe, correu pro quarto e fechou a porta. E continuou buzinando pra ver se assustava o bicho. E ele buzinava. Quanto mais ele buzinava, mais o bicho ficou aterrorizado. Ele subiu em cima do carro dele, arranhou tudo o carro dele, pulou, arranhou, cortou com a unha, querendo cortar os pneus. O bicho ficou muito, muito furioso com ele. E ele apertava a buzina. Aí que acontece? Ele começou a pensar na mãe dele. E ele falou que ele começou a orar e pedir, chamar pela mãe, socorro, socorro. Ele não sabe exatamente o que aconteceu. O que ele sabe é que veio outro carro atrás. E o carro que veio atrás viu o bicho atacando o carro dele. Nisso, o cara que veio atrás estava armado. Aí pegou uma espingarda, parou o carro bem atrás, pegou uma espingarda e começou a atirar no rumo do bicho. O bicho deu uma coisada assim, caiu pro chão ali do lado do carro e saiu se arrastando pro meio do mato. Aí o homem que veio, era um vizinho de sítio deles lá, falou: o que era aquilo? O que estava acontecendo? Tinha um bicho. Ele falou: não era um bicho, era uma coisa diferente, era um monstro. Aí o Marcos já estava apavorado nesse momento. Aí deixou o carro dele ali mesmo, que não tinha condições de andar. Entrou no carro do moço, o moço foi levar ele na casa dele. Aí chegou lá, a mãe dele falou: mas ele tipo me encostou? Eu falei: não, mas ele não chegou a me encostar, mas ele destruiu o carro. Aí no outro dia, a dona Marisa disse que foi ela e o marido lá pegar o carro e viu os arranhados, que era muito profundo, onde o bicho tinha arranhado com a unha, era meio assim impossível um bicho normal, assim, uma fera, talvez um urso, alguma coisa assim que não existe por aqui, né, gente? A gente sabe. Aí ela disse que pegou o carro, guinchou, levou lá pro sítio, e o filho dela tava horrorizado, tava em choque, em transe, assim, com muito medo, o Marcos. Aí eles juntaram o homem que deu o tiro no bicho e chegou lá na cidade e falou: olha, vamos procurar. Ele tá machucado. Tinha sangue lá perto do carro onde ele caiu, então ele tá machucado. Eu devo ter acertado uns 3 tiros nele. Vamos procurar? Os que foram pro mato procurar. A dona Marisa disse que eles ficaram 4 dias no mato procurando, mas não encontraram nada. Aí teve uma emergência lá na cidade de Santa Rita. Aí o que acontece? Chamaram o Marcos para ir nessa emergência. O Marcos que foi atacado pela criatura. Quando o Marcos chegou lá na cidade, na emergência, tinha um homem lá, um senhor bem de idade que morava num sítio bem afastado de todos lá no município de Estrela. E o senhor tava lá baleado. Gente, baleado. Ele tava com tiro no ombro, tiro na perna, tiro na barriga. E como ele falou assim que ele se acidentou com a arma dele. Aí, na hora o Marcos pensou: é ele que era. O que tava me atacando era ele. Mas ele não falou nada pra ele, não. Ele voltou lá no cara que salvou ele e falou: onde ele mora? Vamos